Olá, você que está em casa, esse aqui é mais um Que Conta é Essa, que é o programa aqui no YouTube que discute como o Estado gasta e investe o dinheiro dos nossos impostos. Hoje eu estou com um convidado chamado Presley. Ele é economista e fala de um jeito descomplicado tudo que você precisa saber para entender economia, para entender o que está acontecendo com o seu país. Tudo bom, Presley? Tudo bem, é um prazer estar aqui, eu agradeço bastante o convite e vamos trocar uma ideia, falar um pouco sobre economia, sobre Estado, sobre governo e mais uma vez muito obrigado pelo convite. Tamo junto. Fez boa viagem até aqui? Sim, Pelo cheguei. trânsito, São Paulo? São Paulo é aquela coisa, né? Se não tiver trânsito, não é São Paulo. Mas cheguei vivo, almocei, então já tá tranquilo. Legal. Presley, em primeiro lugar, quero parabenizar aí o seu trabalho no YouTube, do Instagram, né, das redes sociais em geral, porque realmente você fala de um jeito muito fácil para todo mundo. Todo mundo que não é iniciado pode, com você, iniciar, e quem já sabe também pode se aprofundar com seus conteúdos. Muito fácil, formato Reels, rapidinho, curtinho. Então, qual que é o arroba, Presley? @eu Presley, por favor, sigam que eu tenho conta pra pagar e cachorro pra cuidar. É isso aí. Quando me perguntam, cachorro para cuidar, né? Quando me perguntam se eu quero ter filho ou por que eu não tenho um pet, eu falo que minhas plantas estão morrendo, cara. Cara, e se a Então, planta tá morrendo, vai ficar é ruim. um grande indício de alguma coisa aí, viu? Presley, sempre a primeira pergunta do nosso programa é de apresentação ao convidado, né? Uhum. Eu gosto de fazer uma brincadeira para ver como você responde, que é meio Marília Gabriela. Vixe, vamos lá. Presley por Presley. Rapaz, você não faz esse tipo de pergunta com Já quem tá tem feito. TH, né, cara? Tá feito. Cara, Presley por Presley, vamos ver. Hoje, posso falar que sou economista, que tenta ser um pouco diferente para poder levar a economia para uma camada ao qual talvez não é tão privilegiada com informação. E, no geral, sou mais uma pessoa normal, como eu falo. Falo de economia para pessoas reais. Então, mais uma pessoa do cotidiano, normal, não tem nada de excelente, nada de além do mais, não é nenhum Caetano Veloso Gilberto. E acho que é isso, cara. Essas perguntas assim, são reflexivas, hein, cara. Era pra estar no roteiro. É isso, mas aí qualquer graça se Entendi, tiver, né? Nossa. Mas na verdade, ó, essa pergunta é um jeito de responder essa primeiro aqui, que é assim, ó. Conte-nos sua história. Minha história, cara, eu nasci e fui criado em Teresópolis, no Rio de Janeiro, região serrana. E desde novinho, eu sempre muito curioso, muito arteiro, brincava bastante. E aí, chegou na época da faculdade, eu falei, cara, tem que fazer alguma coisa, né? Tem que sair de casa. E meus pais sempre falaram, tipo, eles não tiveram tanta instrução assim pra saber, tipo, explicar o que é vestibular. E assim, já entregando a idade, sei lá, em 2011, né? Quem sabe faz a conta. Você não tinha tanta informação. Você não tinha, tipo, aula online pra você assistir. Eu tinha que buscar no livro, cara. Eu estudei história, pegando o livro, folheando lá, tal qual os incas faziam, sabe? Tipo, você virava assim e ia. E daí eu falei, cara, eu tenho que estudar, eu tenho que ter uma formação. E meus pais sempre me apoiaram ao estudo. Só que eu nunca tive essa vontade louca, igual tem gente que nasce falando que quero ser bombeiro, quero ser médico. Quando me perguntaram na escola o que eu queria ser, falaram que eu queria ser lixeiro. E eu achava incrível, eu ficava feliz da vida porque eu adorava o caminhão do lixo. Então a minha felicidade era aquela. Então eu nunca tive um sonho de uma coisa. E aí eu juntei algumas coisas. Peraí, olha só. Geralmente, quando passa o caminhão do lixo na sua rua, não é o momento mais agradável do seu dia. Me conta de onde veio esse sonho. Porque eu adorava, porque eu chamava, pra você ter noção, a relação era tão boa que eu chamava de tios do lixo. Eu subia no caminhão pra jogar lixeira. Tu brincava com os caras, pronto. Não, e aí eu via aquele negócio, eu não sei nem o nome daqueles trem, que descia e comprensava lá o lixo. E eles me jogavam, me botavam em cima do negócio, eu ia pendurado até a esquina e voltava. Aquilo pra mim era sensacional. E aí eu falei, pô, legal, né? Então na escola, no dia da profissão, tipo, todo mundo lá tava lá falando várias profissões e não sei o que, o outro queria ser astronauta, não sei o que. E aí a tia chegou pra minha mãe e falou assim, olha, ele teve uma profissão muito diferente das outras. Ela falou, ele queria ser lixeiro. Minha mãe, ué? E aí eu fui explicar, e eu rindo de sorriso, e pequena, criança pequena, rindo de fora a fora, e eu desenhei um caminhão do lixo na folha. E foi, tipo, demais. E onde eu ia chegar com isso? Eu quero saber onde que nasceu o economista, né? Ah, Aí a onde gente nasceu o tá economista. contando Na na base, gestação. né? Dali, né? Tipo, no ato de fecundar. Daí, eu nunca tive profissão que eu queria, eu quero fazer isso, fazer aquilo outro.
E aí eu juntei a fome com a vontade de comer. Eu sabia, minha família sempre me apoiou, queriam que eu fizesse alguma coisa na faculdade. Eu falei, o que eu gosto de estudar? Falei, história, bacana, matemática, legal. Aonde que se encaixa? E aí eu queria muito sair de casa. Porque o meu maior sonho até então era morar sozinho. Então eu falei, eu preciso fazer uma faculdade. Então, que era a primeira coisa. Ou era casando, ou era fazendo faculdade. Aí você fez 18 anos e viu que automaticamente você não foi morar sozinho. Eu não fui morar Que é o sozinho. que a gente achava quando era criança, né? Então, eu consegui ir do 17 pro 18. Porque eu saí do terceiro ano, consegui ele entrar. E eu falei, cara, casar eu não quero. Então, pra sair daqui vai ter que ser graduação mesmo. Então, ralava, estudava com um catiço. E daí, fui procurar um pouco, me informar um pouco mais sobre economia, então entrei. Eu queria muito ter um tipo de história, do tipo, estava um dia num bosque, aí caiu $1 na minha cabeça, e aí, economia. Não tem nada disso. Pra mim foi tipo, precisava fazer alguma coisa. E aí, ao longo do caminho, trajetória, eu fui me encontrando dentro da economia, de fato. Legal. E você começou a fazer conteúdo na rede social desse jeito descomplicado porque você via que não tinha tanto conteúdo assim, os conteúdos não atingiam as pessoas do jeito certo. Qual foi o gancho que você viu para fazer do jeito que você faz? Cara, eu usava rede social apenas pra, sei lá, postar besteiras, sabe? De coisa aleatória, postar foto bonitinha e tudo mais, né? Viagem, coisa do gênero. E porque eu tinha muito receio de levar o meu trabalho pra internet. Porque eu via como se fossem duas pessoas separadas. Porque a minha postura como profissional tinha que ser diferente por conta do meio. Então, era difícil eu me encaixar dentro da graduação mesmo, me ver com outros profissionais. E falar, olha, beleza, o economista é o quê? É aquele cara de terno, gravata, que fala de uma maneira extremamente formal. E eu não me encaixo nisso. Eu não gosto disso. Então, eu falei, olha, eu preciso levar o meu trabalho adiante. Só que aí eu entrava naquele questionamento. Como que eu faço isso tendo a credibilidade, mas não sendo mais um para falar da mesma forma, usando o economic case, nanana. Eu falei, eu quero ser eu. Quem gosta, gosta. Quem não gosta, 2 trabalhos. Um de gostar e outro de gostar depois. E aí eu comecei a pensar, o que falta? E aí eu achei essas lacunas, do tipo... eu encontrava muitas pessoas que falavam de economia, só que de uma maneira complicada, de uma maneira extremamente longe da realidade das pessoas. E eu comecei a notar que quem realmente mais precisava saber de economia, não sabia. Então eu falei, cara, a primeira coisa que quando eu decidi trabalhar e levar meu conteúdo para a internet, para poder falar sobre finanças e economia e tudo mais na internet foi, eu quero chegar e quero falar de uma forma que a dona Maria que vende bala no sinal, ela consiga entender. Que a taxa de juros vai aumentar ou vai abaixar e o que vai impactar com ela. Porque o cara do mercado financeiro ele não precisa me ouvir. O economista tem aos baldes. Eu sempre falei, a informação hoje ela está espalhada em todo o mundo. O cara do mercado financeiro não precisa te ouvir, ele precisa de um call, né? Então só um call. Um call matinal. Com um deadline ali, tipo, na hora certinha para fazer. Então, tipo, eu sempre analisei dessa maneira. Eu falei, cara, eu não quero falar mais para essas pessoas que já estão acostumadas. Porque a informação hoje, na grande maioria da população, ela é enviesada. No sentido de, olha, as pessoas não sabem, elas vão vivendo a vida delas pelos ciclos da vida. E elas não entendem que junto com o ciclo da vida, tem um ciclo econômico. Um exemplo é, por exemplo, a questão de comprar casa. A pessoa casa que quer comprar casa, né? Tem esse ditado. E nem sempre é o melhor momento de comprar casa. Agora, por exemplo, não é o melhor momento. Porque a taxa de juros está alta. Só que o que mais tem agora são pessoas porque, não, quero casar, quero não sei o quê, então vou comprar ali a minha casa. Só que, por que não espera um pouquinho? Porque a taxa de juros e o crédito vai ficar mais caro. Então foi por olhar por essa ótica assim que eu falei, cara, eu preciso tentar chegar nessas pessoas. E aí a minha mãe ficava doida comigo porque eu aparecia de regata, aparecia às vezes de blusa de qualquer jeito e tudo mais. A minha primeira entrevista na televisão, eu dei com uma camisa que, tipo, ela tava com uma mancha aqui atrás e eu nem notei, sabe? Tipo, cara... E ela, na hora que ela viu, ela falou, menino, olha o que você fez! E, tipo, foi em rede nacional ainda, sabe? Tipo, horário nobre de 8 horas da noite. E eu, assim, falei, realmente. Só que eu falei, cara, não sou eu. Então, eu falei, eu tenho que tentar fazer o meu, do meu jeito, da minha forma, da minha linguagem, porque a motivação maior seria justamente chegar nessas pessoas que precisam de fato ouvir que esse conhecimento faz diferença. Eu queria
perguntar isso, né? Você falou que começou querendo falar economia para quem realmente precisa entender. E aí você usou de exemplo a Dona Maria que vende bala no sinal. Uhum. Beleza. Explica esse ícone. Quem que é a Dona Maria que vende bala no sinal? Quem são... Qual que é o brasileiro que precisa saber disso e por que ele precisa saber de taxa de juros, por exemplo? A gente, da hora que a gente acorda, a hora que a gente levanta, a gente tá lidando com economia. Então não tem o que fazer. Você acabou de tomar uma água que tem muita economia envolvida. Eu vou devolver. Devolva, por gentileza, que senão o Estado vai quebrar por conta disso. Mas então, a questão é, não tem pra onde fugir. Independente da sua área de atuação, você vai ter que lidar com dinheiro. Você está dentro de uma sociedade inserido dentro de um sistema que precisa falar sobre dinheiro, então não tem pra onde fugir. E as pessoas que não têm determinado nível de informação, e aí eu não falo formação, mas sim informação, e a esse tipo de acesso, elas acabam se privando de certas coisas e até são prejudicadas por isso. Então, quando eu falo da Dona Maria, que vende bala, eu também estou falando de jovens que acabaram de sair da graduação, ou acabaram de sair do ensino médio e precisam ter o seu primeiro emprego, e precisam ter uma escolha de formação. Estou falando para aquela pessoa que é pai de família e precisa resolver alguma coisa, mas não tem aquele conhecimento para saber, pô, meu salário ele está sendo aumentado de acordo com o ganho da inflação ou não? Porque você não está perdendo dinheiro ainda. E tem muita gente que não sabe. Então hoje, vai reajustar meu aluguel. Vai reajustar por quanto? Ou para quanto? Qual é a taxa que faz isso? Então as pessoas acabam pagando muito mais. E quando eu comecei a observar isso, eu sempre falo isso com os meus alunos, com a galera das redes sociais, para a gente converter o nosso dinheiro em horas, de fato. Para que você entenda o quanto que está valendo o teu minuto, a tua hora, o teu dia. Porque por mais que você fique, por exemplo, existem várias estatísticas para falar o quanto que a gente paga, por exemplo, de imposto. Então a gente tem que trabalhar muito tempo para poder pagar imposto. Então será que realmente você quer levantar todo dia de manhã para poder pagar algo porque você fez por uma escolha que talvez poderia ser diferente se você soubesse que a taxa de juros vai impactar de tal forma? Então, esse desconhecimento atrapalha muito e prejudica a qualidade de vida. Hoje você tem muita gente endividada, óbvio, por todo um contexto macroeconômico, político, social, mas simplesmente porque as pessoas não conhecem de fato o que estão fazendo com o seu dinheiro. Não sabem sobre regulamento de instituição financeira, não conhecem a questão de qual é a maior taxa de juros de tal lugar. E aí acaba que a gente hoje se torna uma das maiores... 8 a cada 10 brasileiros hoje, 8 a cada 10 famílias hoje estão endividadas. Então, na minha opinião, é um baita de uma quantidade muito grande de pessoas que poderia ter uma realidade diferente hoje. Eu achei muito legal. Eu achei interessante você falar de educação financeira de um jeito respeitoso, né, com quem tá precisando, né? Porque a gente vê, é muito normal a gente ver não ser assim tratado, né? Uhum. Colocando a culpa na pessoa que, assim, como se ela não tivesse mexido nada na vida para estar onde está, sem considerar que quando não abre horizontes para você, como cobrar você enxergar algo além, né, do muro que foi tirado. Sim. Você falou do quanto que custa a vida. Aquele negócio de balada, que era assim, ó, por exemplo, sei lá, 50 reais, 100 reais para entrar, ou 30 reais para entrar e bebe o que for, ou metade seco só. Lembra disso? Sim. Então, uma vez, aí eu pega você em casa, pega o seu aluguel, se for o caso, condomínio, IPTU, a parte do seu cartão de crédito, do seu débito que você gasta com o supermercado, sua conta de celular, de internet, divide por 30 e vê quanto você paga seco para acordar, né? Para acordar. Exatamente. E depois que você faz essa conta, te assusta muito. Inclusive, te ajuda na hora de consumir. Porque você vai falar assim, pô, o salário mínimo hoje eu acho que tá no volta aí de R$6 mais ou menos a hora. Isso quer dizer que para você comprar, por exemplo, um açaí de R$18, você tem que trabalhar 3 horas. Nossa, R$1 por hora. Não, por hora não. O que você diz do... R$1 cada 10 minutos. Sim. Então, quando você tem observa nesse sentido de transformar o seu dinheiro em horas, as coisas mudam de fato. Porque a partir do momento que você enxerga que você precisa fazer um esforço, porque às vezes aquilo que está na tua conta, aquilo que está na tua carteira, vai assim, ó. Agora,
será que você quer trabalhar 3 horas pra comprar um açaí? E não tô falando pra pessoa se sentir culpada porque, tô consumindo, tô comprando açaí. Quem comprar açaí, compre, enfim. Só que é pra você entender que o seu dinheiro, ele é o seu tempo, e tempo é vida. Você pode ser a pessoa mais rica no final da sua vida, que você não vai conseguir voltar 1 hora, ficar mais um dia. Então todas essas observações, eu fico pensando, e foi o que me motivou de fato a vir pra internet. Porque as pessoas não conseguem, às vezes, converter isso. Pra falar, olha, eu tenho aqui que trabalhar mais uma semana pra comprar algo que eu não preciso. Que eu, enfim, fui induzido por uma estratégia de marketing que eu preciso daquele item. Então, hoje, o que eu defendo é, as pessoas elas precisam tomar escolhas e decisões com base em informação. Elas podem fazer o que elas quiserem. Tem gente que fala, comprar casa é ruim, comprar casa é bom. Sempre tem esse debate, né? Aluguel ou financiamento. Ou né? financiamento, que não sei o que lá. Eu falo, cara, cada um, quando você é adulto, tem negócio, é aquela frase, né? Você é do Rio, você já deve ter ouvido. Fulano é maior de idade e vacinado. Então cada um se vira com o seu, sabe? Então, tipo, só que você tem que fazer aquilo com informação. Então, beleza, eu quero comprar um imóvel. Tá. Só que você tem que saber que às vezes você pode pagar mais caro agora. Ok, ainda assim eu quero. Muito bom. Agora, você comprar imóvel pra você dar lucro pra banco, pra poder fazer todo aquele escassel, pagar 2 imóveis ao invés de... 2 tá bom, né? Se for. Então, tem imóvel eu que vi você algum paga país da Europa que se você, em qualquer dívida, pagar o dobro, aí considera-se quitado pela justiça. Isso eu não sei. Infelizmente, essa parte eu já não... Porque às vezes pode rolar muito aqui, né? Tem um vídeo do Eduardo Moreira, cara, que ele pega um extrato, ele diz que tava na fila de um banco, aí a pessoa da frente deixou cair um extrato. A menina tinha entrado no cheque especial, sei lá o que era, e aí era um valor pequenininho. E tipo, sei lá, assim, pequenininho com relação a quanto ele Já tava deveria devendo. se fosse. Nossa. Então, a gente paga muito juros. Cartão de crédito, financiamento. Então, tem alguns cálculos, isso eu mesmo já fiz os cálculos de financiamento, que no final das contas você paga 3 a 4 imóveis para ter o mesmo. O mesmo imóvel. E você leva um. Por quê? Mas aí que vem a questão da pessoa tomar a escolha de uma maneira consciente. Porque às vezes tu quer ter uma casa pra você colocar, sei lá, tipo, um chafariz de unicórnio na frente, colocar um polidense na sala. O que você quiser, e tá tudo bem. Só que você sabe o que você tá fazendo. Hoje o que acontece é o contrário. A pessoa ela fala, não, eu tenho que fazer um financiamento. Tá, mas espera lá. Porque eu tenho que sair do aluguel. Pô, mas será que realmente, economicamente falando, se você colocar na ponta do papel? E a gente acaba não se perguntando. E isso me motivou a ir pra internet. Porque eu falei, cara, a gente precisa tentar encontrar um mecanismo de que as pessoas consigam entender que, olha, pô, se você ao invés de comprar agora, comprar no ano que vem, pô, você vai economizar ali talvez uns bons meses da tua vida de trabalho. Quais são as principais perguntas que as pessoas, ao fazer, começam a resolver a vida financeira? Um deles é esse, né? Alugar ou financiar. Quais são as principais perguntas? Que ela precisa fazer É. pra si próprio? Acho que a primeira coisa é analisar, saber se entende a sua renda. Saber se a pessoa consegue entender a sua renda e o seu perfil de consumo. Porque hoje tem muita gente que não sabe o quanto ganha no total. Tem gente que se baseia com o parâmetro do quanto foi negociado. Então sabe aquela história do tipo, aquela vaga ali tem 2.500 de salário, mas aí você vai descontando isso, descontando aquilo outro, descontando. Na hora que você vê, sobra 50 centavos, tipo no final. Então é basicamente isso. A pessoa se baseia nos 2.500, mas... Então, a pessoa tem que se basear no quanto que vem líquido ali embaixo. Então tem muita gente que ainda não tem essa sacada. Não sabe quanto ganha, não sabe quanto gasta. Então, tinha um meme antigo que era um cara falando assim, eu não sei quanto eu ganho, não sei quanto eu gasto. E o limite faz parte da minha renda. Então se ganha 10, o limite é 10, a renda é 20, amigo. 20. A conta é fácil. Mas cara, então a gente tem muito também essa questão do sistema financeiro, ele é muito bonzinho com a gente. Ele é muito bacana. Tudo que você precisa ele te dá. Só que ele vai te cobrar. Primeira vez é de graça, né? A primeira vez é de graça. Tem alguns novos aí que são, sabe, tipo, legaiszões e tipo descolados. Fala, tudo bom, cara? Não sei o que, parceiro, não sei o que ela fala com essa. Que ainda, a segunda até deixa de graça. Agora, quando chega na terceira, meu filho, vai te dar uma rasteira daquela gostosa que você chega aqui e cai no chão. Então, voltando ainda à questão das perguntas, eu acho que a primeira coisa que a pessoa precisa para entender um pouco mais sobre as suas finanças próprias é analisar a sua estratégia de consumo. Como que ela está consumindo? Porque hoje a gente entra na vida adulta
sem entender muito sobre educação financeira. E eu falo pelo meu próprio caso, experiência e tudo mais. E as pessoas, elas não observam que, voltando ao caso da pessoa que ganharia 2.500, ela fala, pô, 2.500 eu consigo viver ali, eu acho que com pagar 2.000 de aluguel. Tá, e o que você faz com o restante? Você tem outras contas. E ela não percebe que o que ela ganha hoje, ela não tem que consumir tudo para hoje. Ela tem que repartir ao longo do tempo. Tudo que tu ganha, que tu recebe, você tem que ir diluindo para frente. Porque o teu padrão de consumo uma hora muda. Hoje você tem lá, beleza, eu consumo 2.000. Ok, quebrou um dente. Você vai ter que pagar. Então o teu consumo de fazer de uma reta, ele dá um salto. Aparece ali um quebra-mola no meio. E de onde que vai sair? E aí que entra a questão do endividamento. Então a partir do momento que você já baseia suas contas, deixando uma gordurinha para frente, e aí essa gordurinha pode chamar do nome que tu quiser. Reserva de emergência, você pode repartir para sonhos de médio e longo prazo. Quero guardar para frente para comprar, sei lá, uma moto bis, caramba, 4. O importante é que a gente entre com essa consciência de que a gente não pode gastar tudo que a gente tem. Só que geralmente as pessoas fazem o oposto. Elas percebem ou vão atrás de educação financeira quando a merda já tá feita. Então, tipo, pô, tô devendo, tô não sei o que. Beleza, acho interessante. Não é que a pessoa, nossa, minha vida financeira tá desgraçada. Não. Ainda tem como fazer muita coisa. Só que o bom é que aquela pessoa que vai começar a sua vida adulta, vai começar a ter responsabilidade financeira, aí sim, ela já sabe, olha, beleza, eu tenho que deixar ali dentro uma margem justamente para pensar pro futuro. Porque uma hora eu vou quebrar um dente, uma hora vai quebrar alguma coisa, uma hora alguém vai precisar de um remédio, uma hora o meu cachorro vai precisar operar. E são nesses momentos aí de emergência que muita gente pega endividamento que vai pra vida inteira. E o que menos tem é um mês normal, né? Nunca tem, cara. Tipo assim, a gente acaba olhando assim, todo tempo inteiro tem uma coisa que sai do eixo. E você entender de economia, de finanças, é justamente pra isso. Pra você não se desesperar. Só que existem meses e existem coisas que são de fato emergência, só que tem coisas que a gente não contabiliza no orçamento, mas vem todo ano. Por exemplo, aniversário de alguém que você gosta. Aniversário da sua mãe. Tem gente que fala, ai, nossa, tô todo apertado porque comprei uma geladeira pra minha mãe. Mas, porra, tua mãe não faz aniversário todo ano? Todo ano não dá um presentinho pra ela? Réveillon, E todo dos mundo. 25 aos 35, todo ano vai ter alguém casando. Cara, E chamando pra padrinho, né? Inclusive, ninguém me chame, tá? Pra padrinho, porque eu não tô muito afim de gastar com presente caro. Então, final do ano, por exemplo, Réveillon. O que mais tem é janeiro, a galera falando que, nossa, eu estou apertado porque... Mas, tipo, você não gosta de viajar todo final de ano? Então não é uma emergência. Então é uma falta de planejamento. Então você consegue entender bastante quando você começa a ter esse olho para entender como que é ali a sua estratégia de consumo, como que é o seu comportamento, o que você gosta, o que você não gosta, e também a sua renda. Então eu acho que esse é o primeiro passo, assim. E aí depois você vem fazendo os respectivos cortes necessários. Isso é o que a pessoa pode fazer para entender o que está dentro do controle dela. Certo. Beleza. Aí vamos conversar agora sobre o que o governo faz que impacta a vida da pessoa. Você deu um exemplo do impacto da taxa de juros, por exemplo, na hora de comprar ou financiar um imóvel. Uhum. Alugar ou financiar um imóvel. Uhum. Quais outros impactos tem os juros na vida da pessoa? Quais são os principais, pelo menos? Os principais? Primeiro vem essa questão, né? Tipo, a taxa de juros é o valor do tempo, o valor do dinheiro. A taxa de juros é o valor do dinheiro no tempo. Tanto para você emprestar, que é a questão do investimento, quanto para você tomar emprestado. Então, toda vez que você tem um aumento ou uma taxa de juros alta, o crédito fica mais caro. Então, se você vai comprar uma casa, você vai pagar bem mais caro. Se você tem uma empresa e você quer um empréstimo para, sei lá, financiar uma expansão, fica mais caro. Se você quer, talvez, eu preciso comprar uma máquina para aumentar a produtividade da minha empresa, mesma coisa. Eu quero contratar mais, mesma coisa, fica mais caro. Por outro lado, quando você aumenta, e essa que é a estratégia atual do Banco Central, você dá um choque na economia para as pessoas pararem de comprar e aí você baixa a inflação. Então esse que é meio que o mecanismo, qual é a estratégia que estão usando agora? Que é justamente aumenta a taxa de juros, as pessoas deixam de comprar, você desaquece a economia e aí, teoricamente, diminuiria a inflação.
No dia a dia, a gente acaba sendo penalizado por outras questões também que não são apenas o crédito. Que é isso que eu falei agora sobre a questão das empresas. Por quê? As empresas que estão com algum tipo de financiamento aberto, elas começam a gastar mais com juros. Elas param, porque lembra que tá todo mundo, a economia está desaquecida, todo mundo, ai meu Deus, o que vai acontecer? E aí fica aquela coisa, então as pessoas param de comprar. O que a empresa, quando baixa o faturamento, faz? Não manda embora o patrão. Manda embora os funcionários. Então a gente fica suscetível a desemprego. E aí, nessa brincadeira da tomada, você pega lá desemprego, você tem no final dessa ponta a redução do salário, que é o que aconteceu nos últimos anos. Uma redução do salário agregado. Porque mais desemprego, você tem mais mão de obra disponível. Então, se antes você pagava para uma pessoa fazer um serviço R$ 2.000, agora tem alguém que pague, alguém que faça por 1.600. Então, esses 1.600 agora é o novo patamar. Então, a gente acaba saindo perdendo nessa brincadeira. Então, a taxa de juros, ela afeta diretamente todos. E indiretamente, não tem como falar mais todos, mas, tipo, de fato, todo mundo. Então, não é só pelo crédito mais caro. Não é só porque, eu comprei uma blusinha não sei aonde ali, vai ficar mais caro. Não, só isso. Também dentro da nossa economia muda bastante coisa. Beleza. A taxa de juros, ainda que seja um remédio amargo, ele se pretende resolver uma inflação nos casos gerados por a inflação de demanda, né? Muita gente diz que no caso brasileiro a inflação é pela oferta e a taxa de juros é um remédio amargo com pouco efeito. Qual que é a sua opinião sobre isso? Eu concordo. Na verdade, a gente precisa entender que a inflação do Brasil é uma inflação híbrida. Ela é uma inflação por demanda, que aconteceu basicamente porque saímos da pandemia, então voltamos a querer consumir, viajar, fazer coisas do gênero, então realmente teve um impacto ali pela demanda. Só que a nossa inflação, naturalmente, ela é mais do lado da oferta. A gasolina não ficou mais cara porque tem mais gente andando de carro. A gasolina ficou mais cara porque nós tivemos um aumento do preço dos combustíveis. Então, é a mesma coisa de que, sei lá, você veio pra mim e reclamou agora que você tá com dor de cabeça. Eu falo que toma um Dorflex. E todo dia que tu reclamar comigo, eu te dou um Dorflex. Vai passar a dor? Vai. Resolve a causa? Não. Então, hoje, o receituário que estão indicando seria incrível se fosse para uma inflação de demanda. Então, nós passamos por um longo período de inflação alta justamente porque estavam dando Dorflex para a economia. Enquanto você precisava, sei lá, paracetamol. Então, hoje, o nosso problema principal é viver uma taxa de juros alta que não está surtindo efeito e não surtiu o efeito necessário. Só que ainda estão batendo na tecla falando, não, olha, taxa de juros por causa da inflação, barará. Só que não faz muito sentido. Então, na minha humilde opinião, a nossa inflação hoje ela é basicamente do lado da oferta. Então, se você não resolve os custos, você não resolve o quanto que vai ficar custando para a pessoa no supermercado. E você acha que o novo arcabouço fiscal, você imagina que quais vão ser os efeitos? Como você avalia o novo arcabouço fiscal? Cara, eu acho que é uma confusão. Peraí, vou pedir para você explicar do jeito fácil que você faz para todo mundo primeiro o que é o novo arcabouço fiscal. Tá, vamos lá. O arcabouço fiscal é como se fosse um compilado de coisas que chegasse e falasse assim, olha, você só pode usar isso, você só pode usar aquilo outro, e aqui a gente vai colocar um gatilho para uma coisa se esse outro não der certo. Agora explicando, né, mais teoricamente. O arcabouço fiscal ele vem justamente para poder fazer com que o governo consiga controlar o quanto ele ganha, o quanto ele recebe de tributação e tudo mais, e o quanto ele vai gastar. Então, o arcabouço fiscal ele é um agrupamento de medidas para garantir essa responsabilidade fiscal. Só que essa responsabilidade fiscal, muita gente usa a responsabilidade fiscal como nome primário dela. Que responsabilidade fiscal seria apenas para o lado fiscal. E quando a gente fala de fiscal, envolve gasto público, que é gasto do governo, que envolve várias coisas, e a tributação, que é o quanto o Estado arrecada. Só que existem outras coisas também que envolvem responsabilidade fiscal, que é a responsabilidade social e a responsabilidade ambiental. Então, a responsabilidade fiscal, ela engloba esses 3 pilares. Então, hoje, por exemplo, você tem uma limitação dos gastos do governo dentro
de uma banda. E o gasto do governo, da forma como estão estipulando, na minha humilde opinião, ele não está sendo tão interessante se a gente comparar, por exemplo, com o teto de gasto do Temer, que tanto falaram mal. E estão fazendo uma coisa agora que tá tipo em slow motion, sabe? Tipo, é um teto de gastos em câmera lenta, sabe? Tipo, você coloca lá, tipo, eu falo que parece até um bumerangue do Instagram, sabe? É menos pior, mas continua sendo pior, né? Sabe? Tipo, me deu um tapa fraco, mas ainda é um tapa, sabe? Tipo, então, na minha visão, obviamente que tem alguns pontos, né, certeiros ali no sentido de valores e tudo mais, que daria pra gente poder conversar sobre isso também, falar sobre a logística do arcabouço fiscal, mas é uma tentativa, acredito eu, do Ministério da Fazenda de acenar para o mercado financeiro. Fala assim, olha galera, a gente não vai gastar torta doidada aqui não, a gente vai ficar aqui tranquilo, hein, vamos cortar, não vai ter Bolsa Família para todo mundo, e a galera, não, beleza, então acho que vão ser prudentes, sabe? Só que a questão do gasto fiscal, o gasto do governo é uma baita de uma polêmica, né? Tem muita gente que fala, que defende, que é contra, tem gente que... Enfim, e o arcabouço fiscal, eu acho que do jeito que está sendo desenhado, ele tem tudo para ser um dos maiores problemas do governo Lula para ele, principalmente agora no começo. Beleza, ó, vamos entrar com calma nisso. Peraí, antes, deixa eu só fazer uma pergunta. Antes de pedir o suco de manga pro Carlos, queria saber se aquele café ficou pronto. Lembra disso? O cafezinho, porque daqui a pouco a gente dorme, né? E eu tô falando muito sério, então o café vai ajudar. Será que tem aquele cafezinho? Beleza. O Bruno não precisa cortar, não. Pode, o nosso editor, né? Pode seguir. Ixi, quer cabeça nada, não. Tamo junto. Então, quero entrar um pouquinho na conversa do arcabouço fiscal. Uhum. Aproveitando o seu talento educativo, me diz assim, ó, você falou que você acha que vai ser o maior problema do governo Lula. Então, vou te pedir para fazer 3 coisas. Me diz, por favor, o que diz quem fala bem do arcabouço fiscal, o que diz quem fala mal, e depois aí fecha dizendo por que você acha que vai ser o maior problema do governo. Tá, se eu esquecer, depois tu me fala. Mas então, vamos lá. O lado positivo, cara, uma coisa muito doida é que o Haddad e a equipe econômica agora, eles estão conseguindo uma coisa que há muito tempo eu não via. Eles estão conseguindo apanhar dos dois lados. Tipo, eles apanham da esquerda, eles apanham da direita. Eu falo, gente... Então deve estar indo bem, né? Eles devem achar, né? Tipo assim, e eles estão falando, nossa, tá indo muito massa, tem que provar e não sei o quê. E eles estão conseguindo algo que fazia tempo que eu não via. Que é eles armarem confusão com todos os lados. E acho que só eles se apoiam. Ali tá ótimo. E eu acho que eu ouvi... Obrigado. E um adoçante pra gente, meu amigo? Obrigado. E eu acho que o problema principal é pra quem... O que eu ia falar? O problema principal é quem defende e quem... Quem defende hoje o arcabouço fiscal, uma das partes que defendem, assumem que você precisa ter um controle dos gastos. Por quê? O Lula, ele já vem de alguns governos, Lula, da Dilma e tudo mais, que são tecnicamente mais focados são governos mais focados em gastos sociais, certo? Então, quando começou a questão do o Lula tá na frente das pesquisas, todo mundo ficou muito nessa expectativa de, olha, beleza, a gente vai ter algum problema aqui, outro acolá, as pessoas, Lula vai gastar muito, vai quebrar o Estado, como vai ficar, vai ter dívida. Então eles associaram muito a figura de um presidente petista com a quebra do Estado, porque ia gastar muito. Então, a grande questão em torno do arcabouço, do lado positivo, era: nós precisamos de um aceno do governo para falar, olha, não vai virar casa da mãe Joana. A gente não vai sair comprando periquito. A gente vai pegar e gastar bem. Então, quem defende o arcabouço fiscal, fala isso. Agora, quem está falando mal, a gente tem ramificações, né, tipo, do que está falando mal. A primeira delas é que eu posso... Vai até o Jones Manuel, né, depois. Vixe, né? Aí você roda Xuxa, Gretchen, todo mundo tá falando mal de coisa já. Então, por exemplo, um lado mais conservador fala que o arcabouço, do jeito que ele está desenhado, ele está liberando a gastança.
que geralmente são as pessoas que são contra gastos do governo. Então eu falo, não, Lula vai gastar muito. É quem tá com saudades do teto de gastos do Temer. Exatamente. O que acha que quanto mais afrouxa, quanto mais segura os gastos, melhor vai a economia. Se vocês morrerem, o Brasil decola, né? Exatamente. Tipo assim, gente, olha, aquela questão tipo, de que a pandemia aumentou o PIB per capita, sabe? Nossa. Tipo, Nossa. é Eu lógico não tinha ouvido, não. Não, então, tipo, falar, vai aumentar o PIB per capita. Lógico que tem gente morrendo. Aí isso é bom ou não? E aí, tem essa vertente dessas pessoas que falam, não, o governo vai gastar muito, assim. E aí já tem outra, que também ele tá flutuando entre os espectros políticos, que fala exatamente o oposto. Fala, olha, do jeito que o arcabouço tá montado, ele não inclui muita coisa que deveria ter. Justamente porque vem lá de trás desse comportamento já do governo Lula, do governo Dilma. Então eles falaram, pô, você entrega isso pra gente? Você fala na campanha que vai fazer acontecer, que vai ajudar, não sei o que, promete uma porrada de coisa, aí quando você chega, você manda aí que a gente vai conseguir comprar, sei lá, uma bala Juquinha. E aí você tem esses vários lados brigando. E hoje eu não consigo entender como que, tipo... Na verdade eu até entendo. É mais uma base, tipo... Eles querem fazer tudo na pressa, sabe? Então precisa entregar, precisa aprovar, precisa... E aí acaba entregando um serviço mal feito. Um serviço porco, sabe? E aí que entra aquilo que eu acho que seja prejudicial do arcabouço fiscal. Porque o arcabouço fiscal, ele é uma conta mal feita. Hoje ela não baixa, sabe? Tipo, ela não vai bater ali certinho. Por mais que você chegue e fale, olha, ok, a gente está demonstrando ali que nós temos uma responsabilidade fiscal, só que a conta não está batendo. Eles, por exemplo, né, para poder exemplificar, porque ficou muito redundante, né? Tipo, ficou meio confuso até. Mas por que a conta não bate? Hoje, eles falaram assim, olha, a gente vai aumentar os gastos de 0,6% a 2,5% de quanto que aumentou a receita. E aí vai ser de 70% daquele aumento da receita, do crescimento. Esse vai ser a banda que eles vão fazer. Eles vão jogar daqui até aqui. Da onde que veio esse 0,6? Esse 0,6 é o aumento populacional. Então, cada ano, presume-se que a nossa população aumente 0,6. É um dado estatístico posto, é isso? E aí, tipo, foi até o que perguntaram pra ele. Falaram assim, tá, de onde vocês arrancaram isso aqui? Crescimento populacional. Beleza, já que estão falando, a gente só... Ok. E aí, o limite de 2,5, que é a questão do crescimento. Hoje, você tem mais de 50% dos gastos públicos focados em previdência. Certo? E aí os outros gastos vêm infraestrutura, questão de saúde, educação, pagamento de funcionários públicos e tudo mais. Todos esses depois do juro da dívida pública. Né? E aí os juros ficam pra lá. Lula falou o quê? Já no começo do ano. Que todos os anos nós vamos enfrentar ali, o compromisso dele era aumento e a valorização do salário mínimo. De forma real. O que seria isso para quem não está acostumado com essa nomenclatura? A inflação aumentou 5%. Né? Então, se aumentou 5%, o meu salário tem que aumentar no mínimo 6%. E esse 1% é o aumento real. Então, se ele fala que você vai aumentar de acordo com a inflação, vai reajustar de uma forma real, só no funcionalismo, só na questão da previdência ali, já não bate a conta. Porque se você for mexer na previdência, de fato, quem define o salário da previdência? Qual é a base? O salário mínimo. Então, só da própria valorização do salário mínimo já arrebenta com o negócio. Então, para ele conseguir fazer com que a conta feche, porque ele precisa ter ali o resultado primário, que são, né, tipo a questão de receita menos o quanto que ele gastou. Então, eles precisam ter um resultado. A conta precisa fechar no azul, que é o que eles falam. Para a conta fechar no azul, das duas, uma, ou ele vai ter que escolher. Ou ele não reajusta de uma forma que fique um aumento real, ou ele vai ter que reduzir das outras questões dos gastos públicos. Então ele vai ter que tirar de educação, de saúde. E é aí que mora a crítica pior, na minha opinião. Porque você está tirando de locais que são estratégicos. Isso se ele quiser que a conta baixe. Por quê? O resultado primário, eles têm a meta, se eu não me engano, de 70%. Né? A meta, eles bateram a meta, ok, viva,
fica lá, aumento de 70%. Só que se eles não cumprirem a meta, o crescimento vai para 50% só. Daí você olha só a doideira que fica. De um lado, ele não tem como mexer na questão da Previdência, porque se ele já prometeu o aumento real, o salário base da Previdência é o salário mínimo, então já vai ter jogou para cima. Então já enfrenta uma sinuca de bico. O que ele vai fazer ele do outro lado? Ele vai diminuir o investimento, que geralmente é um dos motores da economia, que ajuda muito nesse segmento, ou ele simplesmente deixa, e aí esse gatilho acaba sendo acionado, que é o gatilho de, se você não tem ali, se você não consegue bater a meta do superávit, aí, meu irmão, você tem só um crescimento de 50%. Esse arcabouço, da forma como eles enviaram, como está montado agora, ele não tem nenhum tipo de seguridade e política anticíclica. Então, é aquela história. Se você tá na merda, você vai botar a Dell pra ficar mais na merda ainda. Que é o que eles estão fazendo. Entendeu? Então, você não tem nem o Estado pra falar, olha, beleza, então vamos ter que ali jogar pra cima com os investimentos. Tentar colocar uma coisa ou outra. E não tem. Muito pelo contrário. Se a economia entrar numa recessão, porque eles estão assumindo que vão crescer ali 2,5%. Porque essa é a banda que eles colocaram. Então eles já não estão esperando um negócio muito bom. Pelo menos é o que eu consigo ler observando o que eles estão falando. Daí os caras chegam e falam, tá, beleza. Se a gente não crescer, se a gente não bater esse resultado, o que na minha cabeça não faz muito sentido, eles acharam que vão, porque é uma coisa que nem as contas deles estão batendo. E aí, se você tem baixo crescimento, ou, enfim, queda do PIB, você não tem como recuperar. Porque a outra saída para ele conseguir encontrar o resultado primário positivo seria aumento de tributo. Só que o aumento de tributo, você não faz assim, toma aqui, eu vou fazer aqui um imposto de lucro e dividendo. Não, cara, isso tem uma tramitação burocrática para dar de balde. Daí você pega uma bancada que quer dar na cara do Lula todo dia de manhã, não passa. Por isso que eu falo que o arcabouço fiscal hoje é um dos maiores problemas. E o Lula tá deixando muito a desejar justamente porque desenharam uma coisa que parece que a gente só quer ali fazer uma graça com a Faria Lima. E na minha opinião eu falo, olha, do jeito que tá desenhado, não vai servir de nada. Ele só vai fazer um teto de gastos do Temer, que se bobear, cortava até o oxigênio da gente para economizar. E no final das contas, a partir do momento que tiver a economia caindo, porque também acredito que o Lula tem essa intenção, porque ele vem de vários governos dele com média de crescimento de 4%. Então ele agora fala, não, 2. 2 eu consigo. Achando que é a mesma coisa. E não é. Se eu errar pela metade dá 2, né? Tipo assim, joga uma margem aí. Então assim, eu acho que é muito problemático o que eles arrumam, sabe? Tipo, aí fazem umas contas. E eu, sinceramente, eu não acho que eles fizeram nem conta pra fazer esse arcabouço fiscal. Porque se tivesse feito, tinha achado os erros. Porque tem erro ali que é amador, cara. Que você vê assim, você fala, gente, essa conta não fecha. É tipo, sua mãe te dá R$2 pra você comprar mortadela, aí você vai lá e você quer comprar, tipo, você pede pro moço, me dá meio quilo. Tá, mas você tem dinheiro pra meio quilo? Não, ele me deu R$2. E aí você fica naquele impasse. Tipo, não, mas ela me pediu meio quilo. E aí você fica naquele... Ele apresentou meio que assim, o lance era a reforma tributária, aí depois mudou, aí ele apresentou um PowerPoint lá, assim, aí depois falou que na próxima semana ia mandar um PDF. Assim, foi um negócio que eu falei, caramba, cara. Nunca... Parece trabalho de faculdade. Não, tem hora que eu vejo e falo assim, gente, não é possível, cara. Mas eu falo que eles não fizeram conta justamente porque algumas questões ali, e tem muito pesquisador, tem muita gente, tipo, professores de alto respeito estão fazendo de várias vertentes, não é tipo, nossa, ele tá falando, o outro falou isso porque ele é bolsonarista, ou porque o outro, é cirista. Não, tipo, são estudiosos, estão falando, olha, não bate a conta, cara. Você não vai conseguir arcar com isso que você tá prometendo. E parece, não, vamos sim. E aí eu falo, gente, mas tá vindo de uma fé que eu não tô entendendo de onde que vem. E aí, obviamente, eu fiz até um vídeo esses dias brincando falam que o Lula tá tendo sorte e tudo mais. Só que assim, com o arcabouço fiscal ele vai ter que ter sorte. Se for aprovado, se passar do jeito que é e surtir efeito, aí eu vou estar falando, não, realmente, deu sorte. Porque no esqueleto da economia do negócio, cara, não faz muito sentido. Eu vi um
um negócio no Globo News. Vou falar com bastante calma para você poder tomar seu cafezinho tranquilo. Tá. Que o pessoal tava comentando isso que você falou, né? Que o Lula tem sorte e tal. Aí um outro lá brincou, falou assim, peraí, mas se ele tiver sorte de novo no terceiro governo, quantos governos dele você quer sorte para parar de chamar de sorte, né? Exatamente. Aí vai começar a botar assim, horóscopo no caderno de política, economia, assim, pra ver se o Lula tá com sorte. Tá? Não, agora, eu fiquei sabendo que agora todo mundo quer ter filho escorpiano agora, né? Porque é o signo do Lula. Então o pessoal agora quer ter tudo. Vai deixar pra dar forunfada só no começo do ano, que é pra ter filho escorpiano. Perguntar que horas ele nasceu, né? Pra fazer aqueles o mapa lá. astral. Cara, legal. Demos uma fulanizada assim, né? Falar do Lula em particular e tal, que não é nem muito o que a gente faz aqui não. Mas eu vi um vídeo seu no seu canal do Instagram. Aí no Reels pelo que eu entendi, você fazia uma crítica, você estava se direcionando ao eleitor do Lula, fazendo uma crítica respeitosa ao governo do Lula pro próprio eleitor, né? Dizendo assim, olha, vou dizer aqui 15 pontos do primeiro governo do Lula que você não vai gostar de... 15 críticas que você, eleitor do Lula, não vai gostar de saber. E aí você fez lá uma avaliação. Vou te pedir para fazer isso aqui. E aí, só pra gente não... Depois eu vou pedir sua crítica também do governo Bolsonaro depois. Sim. Eu peguei, né, no caso desse vídeo, eu selecionei 15 pontos dos governos PT como um todo. Né, tanto Lula 1, Lula 2 e da Dilma. Justamente porque a gente precisa analisar o passado para entender também o futuro. Né? Então, e pelo fato também de muita gente falar, você é petista, você é pago pelo PT e tudo mais. Eu falo, gente, não tem nada a ver com isso. Quem tá pagando minhas contas sou eu. Antes tivesse, porque aí pelo menos vocês tinham razão. Mas eu vejo a necessidade da gente criticar, principalmente, né, focado em ciência, porque, cara, se você só tiver gente do teu lado te apoiando, você não tem um ponto de vista diferente, você não tem uma outra ótica. É igual aquele amigo que tudo que você fala, ai, tá lindo. Nossa, tá ótimo. Não, tipo, você vai precisar de alguém que uma hora vai falar, olha, tá errado. Isso não foi certo. E aí eu comecei a pensar, tipo, e eu já tive muitas críticas em relação ao PT, e não vou lembrar dos 15, então vou soltar aquilo que eu for lembrando. Mas assim, minha principal é em relação ao sistema financeiro. Não vou lembrar de cabeça os números, mas o governo Lula e Dilma, se comparado com os lucros do governo FHC, por exemplo, é um salto gigantesco. Né? Então, acho que o FHC, se não me engano, foram 40 bilhões e no governo Lula foram 110 bilhões, se me falha a memória. Isso porque você tem várias políticas ali, inclusive de crédito, que jogou muito dinheiro público para o sistema financeiro. E agora, nesse próprio governo atual, eles também estão fazendo esse aceno com o sistema financeiro de uma maneira que não era para ser. Essa última política deles que eles fizeram foi o Desenrola, né? Esse Desenrola é um programa para focar em redução do endividamento das pessoas. Só que o que ele não fala por trás é que vai uma parcela considerável do dinheiro público para o sistema financeiro, para poder dar recurso, para poder cumprir com essa baixa de juros, com essas negociações e aí, alguns perdões de dívida. Então, o governo Lula, por isso que até às vezes brinco que falo, gente, não tem como achar que Lula é comunista. Porque é só olhar os dados do período e falar, olha, o quanto que lucrou os bancos, quanto que lucraram os bancos no total. Então essa é a minha primeira crítica, porque não tem como você ser um presidente pelo Partido dos Trabalhadores, aonde você não atua fortemente ali na questão de quem está recebendo os juros, que no final das contas são os trabalhadores. Então, para mim, é uma inconsistência muito grande. A segunda é em relação à educação, que eu sempre falo que, olha, foi muito bom o período do Lula, nós tivemos ali Lula, Dilma, longos anos onde você aumentou muito a quantidade de vagas nas universidades, polos. Então, o SISU, por exemplo, jogou um para cada canto do Brasil. Então, isso fez
um mundo de coisas. Só que quando você tem, depois de 4 anos hoje, você balança uma bananeira ali embaixo, cai 7 advogados, 8 engenheiros, 22 dentistas. É ruim? Não. Mas para onde que esse povo vai trabalhar? Não teve investimento capaz de chegar e falar assim, olha, a gente está montando abrindo vaga para faculdade de Direito, a cada esquina vai ter uma. Mas será que está rolando processo suficiente para isso tudo? Então você não teve um pensamento por trás. E aí, o que aconteceu? Hoje você tem uma camada grandiosa de pessoas altamente qualificadas fazendo exercícios de baixa remuneração e de baixa qualificação. Não que isso seja ruim, ou que seja péssimo para a pessoa em si. Mas é que a conta não vai fechar nesse sentido. Então, por que não ter feito isso de uma forma um pouco mais equilibrada? E aí eu pulo para uma outra, né, que seria, no caso, talvez a terceira, eu vou tentar lembrar. A terceira, que é a questão dos investimentos de baixa complexidade. Eu brinco muito com o pessoal nas redes sociais justamente de que nós somos um grande fazendão com Wi-Fi. Né? A gente é um celeiro do mundo, né? Até então, até os anos 90 não tinha Wi-Fi, era só fazendão mesmo. Daí chegou a internet de escada, viramos um fazendão com internet de escada. E no governo Lula foi a mesma história. Nós tivemos ali investimento na área de commodities, nós tivemos grandes investimentos na parte de ciência e tecnologia, tivemos. Só que você não teve investimento uniforme para fazer com que a nossa economia criasse base para as coisas, que é a indústria. Então, ótimo, agronegócio, muito bacana, também gosto. Mas, onde que gera mais emprego? É o setor de serviços. Então, se você não tem um investimento para poder segurar essa galera que está saindo da faculdade, para essa galera que está saindo do ensino médio, está crescendo, porque né, a população está aumentando. Da onde você vai formar a população economicamente ativa de renda alta? Não tem. Então você não tem ali aquele processo de industrialização para fazer a pessoa chegar e falar, beleza, olha, eu saí da faculdade de engenharia, vou trabalhar numa empresa aqui, numa indústria aqui, vou fazer o cacete A4. Deixa eu só colocar o pessoal que está em casa, você dar um gole no seu café, né? Botar o pessoal de casa na conversa com a gente sobre a crítica a gente ser uma fazenda em vez de ter mais indústria, né? Principalmente duas coisas, né? Uhum. Eu vou colocar pro pessoal aqui. Um é que se você pegar uma fazenda, por exemplo, o cara ali que empreende no agronegócio, um dos principais fatores ali é a terra. Então, ele consegue pagar menores salários, com atividades menos complexas para os funcionários. Então, isso faz com que ele divida menos o quanto essa empresa produziu com aquelas pessoas. Numa indústria, por exemplo, a gente usa muito mais mão de obra qualificada, né? Sim. Então você tem então o empresário é obrigado a dividir com os talentos, contratar talentos, pessoas com maior formação. Então acaba repartindo mais esse bolo formado. Então você vê que países com indústria tem uma classe média geralmente mais robusta do que países mais agrários. Então isso é uma coisa. A outra muitos economistas, né, mais antigos criticam que se você produz maçã, uma hora as pessoas ficam com a barriga cheia. Mas se você produz celular, eu quero um celular melhor, eu quero não sei o que lá, então nunca para. Então, por conta disso, os países que ficam só na fazenda, às vezes vão tendo problemas com seus balanços de pagamento, né? Sim. Não, mas isso aí que você falou, a minha crítica se baseia justamente nesse ponto, que é a minha, sei lá, já perdi as contas, a quarta crítica, que é o processo de desindustrialização. Hoje, o fato de nós sermos uma economia baseada em commodities, que é ser um grande fazendão com Wi-Fi, ela é complicada justamente porque nós temos ali baixa empregabilidade e não é tão dinâmico para geração de emprego e de renda. E a gente fica refém de outras coisas de fora. A guerra da Ucrânia, por exemplo, a gente passou perrengue por causa de fertilizante. A gente tem problema com importação de alguns tipos de chips. Se bate o vento virado nos Estados Unidos e eles não querem vender chip pra gente, acabou. A gente vai tirar chip de onde? Foi o lance do chip, né, que fez o carro usado ficar caro, né? Foi uma o coisa carro de segunda mão. Carro de segunda mão. Então, assim, a minha crítica desse período do governo Lula foi justamente o Lula, Dilma, e aí aumentou também no Temer, no Bolsonaro, é o processo de você focar muito investimento em áreas que não são tão produtivas. E eu não estou falando produtiva no sentido de gerar lucros e tudo mais. É de criar uma base sólida e como se fosse uma esteira de vários pontos.
Então, hoje, quando você vai produzir, sei lá, se você traz tecnologia aqui para dentro, você traz uma montadora para cá, ou facilita para a montadora vir aqui, você tem uma cadeia de processos envoltos ali. De mão de obra, de matéria-prima e por aí vai. Então, se você não foca no desenvolvimento desse tipo, desse panorama, desse cenário, cara, você vai ficar sempre refém do mercado externo. E aí você apanha por causa do dólar, porque aí o dólar sobe, pronto, agora tem que encarecer tudo. Da boa vontade dos outros. Porque, por exemplo, a China está começando a plantar arroz. Já não vão precisar mais do nosso. O que a gente vai fazer com o nosso? Então, e aí eu te falo, tá, beleza, e aí? É uma vontade política que acabou com tudo que você construiu durante 20 anos. Então, era, sim, preciso ter feito com que a gente chegasse e falasse, olha, beleza, a gente precisa se tornar autossuficiente em vários pontos. E não, a própria indústria do petróleo não teve investimento suficiente para isso. E hoje a gente tá, agora que acabou a PPI tá bom, mas tipo, até pouco tempo atrás a gente tava pagando caríssimo. Botar que é PPI, né? PPI. É aquela coisa lá, que se você tem que comprar o plástico e o metal pra fazer o celular, aí bota um lucro e era o preço. Aí não é isso, né? Explica, por favor. Não, o PPI é a paridade de preço de importação, né? Então a gente produz a boa parte do petróleo aqui interno. Daí, só que você não refina aqui dentro. Para chegar lá, para botar no nosso calhambeque a gasolina, você tem que mandar para fora, aí ele volta bonitinho, pá, ligou o carro. Esse processo, a gente acabava pagando pelo preço internacional. Na cabeça do Temer, ele botou isso na ideia dele de que seria ótimo, porque a gente integraria a questão de competitividade, que abriria espaço, como se fosse fácil, né? Tipo, eu todo dia de manhã acordo querendo abrir uma petroleira, não sei você. Né? Então, tipo, ele vende como se fosse fácil demais. E eu falei, tá, e aí você acaba sendo refém do preço externo do petróleo, por conta do dólar. Porque a paridade era o preço internacional. Só que é a mesma coisa que você mandar esse café aqui que você colheu aqui, você manda para a Suíça, o que acontece de fato, né? Eles colocam numa tampinha, embala, bota numa caixa bonitinha, manda para tu e você vai pagar 7 vezes mais. Oi. E é o que aconteceu com o petróleo. Então, o fim da PPI, ela veio justamente para, olha, agora a gente vai cobrar os custos de produção de fato. Porque antes a gente pagava até pelo risco petróleo. E a gente não precisa, a gente já produz petróleo aqui dentro. Risco petróleo é um preço, uma composição do preço que você joga para locais que não produzem petróleo. Então você tem uma margem do preço ali que é chamada de risco petróleo. E a gente pagava. E por que paga? Se a gente produz aqui, capaz de bater uma enxada na porta da tua casa, sair petróleo. Então, assim, eu não lembro nem onde a gente chegar com isso. Mas a questão era, o processo de desindustrialização, ele veio justamente por isso. Porque você foca muito em um segmento. E aí vale lembrar que existe um equilíbrio, né? O que eu tô falando aqui tem o agronegócio, ajudou muito, muito bom. A gente também tem uma indústria diversificada, isso é legal. E a gente está muito distante, por exemplo, de países como a Venezuela. Que tem muita gente, né, que é o fantasma, né, pessoal? Pepe, vou comer cachorro, essas coisas, né? Acha que a gente vai virar Venezuela. Eu lembro que na pandemia o pessoal tá comendo osso aqui, né? Rapaz. E aí o pessoal achando que vai comer cachorro. Mas então, a Venezuela é diferente, eles eram mais focados em petróleo, né? Óbvio, também tem uma pauta um pouco diversificada, mas não tanto. Então, eles viveram e vivem por conta disso. Então, se você foca em um tipo de cultura só, você deixa as outras desassistidas. E a partir do momento que uma se lasca, acabou com tudo. Então, um dos erros do governo Lula foi justamente não transformar isso, talvez, em investimentos mais horizontais, né? E for algo um pouco mais vertical. Agora eu não lembro mais das outras. Eu vou aproveitar aqui essa pausa para falar. Lembra, o Carlos, aqui, a gente tá na metade aqui, falou que tinha um suco de uva, aquele suco integral. Eu vou querer integral. Tem aí? Você vai também? Pode ser. Então fechou. Então você falou que o pessoal
brinca com você que você é pago pelo PT. É. Aí você falou, não sou pago pelo PT e tal. Eu queria, inclusive, se quiserem. Tô brincando, hein, gente? Não sou não. Então, uma vez no MBL o pessoal falou que era financiado pelo Jorge Soros, sei lá o quê. Aí o Kim assim, ó, meu Pix é tal, se o Soros quiser me financiar. Não, eu também tô fazendo serviço de graça pro PT. Se eles quiserem, tô aqui. Então, assim, brincando com isso, Sim. você fez um monte de críticas aos governos do PT. Então faz algumas ao do Bolsonaro. Pra bater em todo mundo, né? Hoje Hoje é dia de bater em todo mundo. Cara, tem muito mais críticas ao governo PT, tá? Ali entram vários pontos como o governo da Dilma, que ela teve o amadorismo de congelamento de preço de luz. Congelamento de preço é interessante. Falar sobre isso? Vamos entrar nesse? O que eles fizeram? A Dilma chegou e falou, olha, vamos baixar os preços. Tá subindo o preço do combustível, tá subindo o preço da energia elétrica, seca pra tudo que era canto. O que a gente vai fazer? Congela. Se fosse fácil assim, seria ótimo. Era todo dia que o preço da carne subisse, a gente fala, congela. Só que não é assim. Impossível haver inflação assim, né? Filho, fácil, né? Fácil. Nesse mundo de banco imobiliário. Só você manda parar de subir o preço e tá certo. E aí, a estratégia foi de congelamento. E cara, é como se fosse um estilingue, né? Se é do Rio, você sabe o que é estilingue, né? Você puxa, quando tu solta, mas aquilo vem com uma pressão gigantesca no teu peito. Você não conserta aumento de preço com essa estratégia, porque você tem uma reposição da inflação. E foi o que aconteceu no governo dela. Inclusive, eu acredito que boa parte da revolta e da perda do apoio político dela foi por conta disso. Justamente porque, cara, luz e combustível é a base de tudo. De todos, na verdade. Então, subiu para todo mundo. Então, para mim, isso foi uma das piores coisas que ela fez. Também tem a questão do governo Lula, que ele aprovou várias leis que aumentaram o encarceramento, sobretudo de pessoas pretas. O aumento da violência também foi gigantesco. Então isso acabou gerando uma cultura do encarceramento. E boa parte, a gente não pode falar, nossa, foi só por conta disso. Não, foi pela estrutura. E por aí vai, tem outras questões também, até da própria, do ego do PT e várias outras coisas que poderiam ser, aí levam cada uma dessas críticas a um podcast separado, mas para não pecar pelo superficialismo, sabe? Agora, do Temer em diante, eu acho que a gente viveu ali uma névoa semi-neoliberal ali, porque liberal ao todo não acredito que tenha sido, que de fato a gente teve um retrocesso em várias camadas, as quais eu, como economista, segundo a minha formação, e quando eu falo formação não é tipo por ser economista, mas sobre aquilo que eu acredito e priorizo, né, sobre isso. Obrigado, querido. Opa, valeu. Sobre aquilo que eu priorizo como o profissional da área da economia, né. Então, realmente, quando a gente fala sobre um governo, se deu certo ou se deu errado, a primeira coisa que a gente tem que se perguntar não é se deu certo ou se deu errado. É pra quem? Opa. Por quê? Agora estamos conversando. Não é? Porque quando você fala de dar certo, o governo Bolsonaro e o governo Temer deu muito certo. Pra quem já tem dinheiro. E quando eu falo já tem dinheiro, não é aquela pessoa que tem o Minha Casa Minha Vida, que tem a sua Renault ali. Não, pra quem tem muito dinheiro. Se você observar os pontos mais altos da economia como um todo, se aumentou o número de bilionários. Se aumentou o número de lucratividade lá pra caixa prego da galera do sistema financeiro. Então as pessoas falam, às vezes me perguntam assim, Paulo Guedes é um economista ruim? Não. Ele é muito inteligente. Só que ele atende aos interesses dele. Quer dizer que ele é ruim? Não. Quer dizer que os interesses dele não batem com o meu. Aí é outra história. Então, ele preferiu, por exemplo, aplicar uma metodologia de aumento de taxa de juros para combater uma inflação de demanda. Então, ele socou Dorflex na galera que estava precisando de paracetamol. Para ele, estava tranquilo. Valorizou o dólar? Valorizou. Quem ganha com valorização do dólar? Exportador. Quem tem dinheiro fora. Então, o governo Bolsonaro e o governo Temer deu certo. Para uma parcela pequena. E aí a gente faz um contraponto com o governo do Bolsonaro, do governo do Lula, do governo da Dilma. E o governo Lula, principalmente o primeiro... Deixa eu fazer um parênteses antes? Pode. Beleza. Paulo Guedes, cara, eu lembro de uma entrevista que ele deu na época da reforma da Previdência.
Eu lembro do Eduardo Moreira chamando a atenção para a entrevista que o Paulo Guedes deu durante a reforma da Previdência. Ele queria, acho que era 1 trilhão, não era que ele queria? Acho que ele queria lá um valor tal, 1 trilhão. E aí os grupos de interesse começam a debater, né? Vamos chamar de lobby, né? Aham. Aí o pessoal das Forças Armadas não queriam cortar benefícios previdenciários. E aí tem também a diferença entre os trabalhadores rurais e os urbanos. Beleza. Aí a entrevista dele era o seguinte. Ele falou assim, ó. Eu quero economizar tanto com essa reforma. Quero poupar tanto do cofre público. Se quiser dar recurso pro militar, tem que tirar da empregada doméstica. Se quiser dar para empregada doméstica também, vai ter que tirar do rural. Eu não quero saber, vocês podem fazer o que vocês quiserem. Eu quero tanto. Uhum. Então, assim, veja que ele não estava nem aí para as pessoas, tipo, tanto faz. Sim. Ele estava interessado em entregar um índice para os investidores. Mas cara. Só isso. Mas exatamente. Eu posso te falar a verdade? O Haddad está no mesmo caminho. O arcabouço fiscal, como ele foi desenhado, ele foi para fazer isso. Ele quer entregar um índice, ele quer entregar um parâmetro, ele quer entregar um joinha falando, ok, galera, está dentro dos conformes que vocês esperam que sejam bons. Quando você compara os governos Temer e Bolsonaro com os governos do Lula, principalmente os primeiros, o governo Lula, ele foi o primeiro em tempos que conseguiu conciliar crescimento e distribuição de renda. Então, quando as pessoas falam ou fazem críticas falando que eu sou petista, e já deixo claro novamente, não sou petista, eu falo, eu sou economista que quer crescimento e distribuição. Porque não adianta, não existe essa história de crescer bolo e depois dividir. Que era o que usavam antigamente, essa história. De não, primeiro a gente tem que Na fazer... volta a gente compra, né? Exatamente. Até hoje eu tô esperando o Max Steel que minha mãe falou que ia comprar. E não comprou. Então, o que acontece? Quando você tem um bolo que já é capenga, já é meio aquele fubá meio mal feito, ele não vai crescer. Então você já tem que dividir para que mais pessoas consigam comprar mais fubá separado. Cada um traz ali de uma qualidade melhor, outra... E aí sim você consegue fazer um bolo de fato para começar a dividir de fato. No governo Bolsonaro, a situação ficou pior ainda. Porque, ok, veio pandemia e tudo mais. Sim, com certeza. Nenhuma economia foi aos delírios de coisas boas no período da pandemia. Mas você teve um aumento gigantesco da pobreza, da insegurança alimentar, desigualdade. Justamente porque você teve ali política econômica que foi desenhada justamente para isso. Mas aí seria radical demais falar que eles não estão pensando nas pessoas. A questão não é só sobre pensar sobre as pessoas. É sobre não levar em consideração os efeitos da economia. Nenhum deles não sabem, na verdade, os efeitos dos juros sobre as pessoas mais pobres. Eles têm lá o relatório de endividamento. Eles sabem. O Guedes ele veio do sistema bancário. Ele sabe os juros que nós cobramos hoje. Então ele faz porque quer. Então a prioridade é outra. Por isso que uma crítica também ao governo PT que eu lembrei agora, porque aí eu vou fazendo assim, né? Vou lembrando as coisas aos poucos. É justamente isso. Nós não investimos em educação o suficiente se comparado ao que nós investimos para consumo. Então, o que você tem hoje? Você tem uma parcela considerável da população que se enxerga dentro de uma elite que não existe. Que é o pessoal que quando falam assim, vai taxar a herança, o pessoal já fica com medo, porque, é a cristaleira que minha avó me deu. E não. Sabe, não é isso. Então, a gente está agora usando a palavra zilionário. Porque assim, já há algum tempo o pessoal começou a falar super rico para designar. Porque rico, todo mundo acha que é ele mesmo. Aí você fala assim, empresário também não serve, porque o cara tem 2, 3 funcionários e ele acha que ele que vai ser taxado de herança. Então, mas bilionário também não precisa ser, porque tem uns milionários que é esse já rola. Sim. Então é zilionário, cara. Mas cara... Que aí se você falar zilionário, o cara do Jeep Renegade não... Uma vez eu ouvi o senador Randolph ofender 2 vezes a mesma plateia. Ele falou taxar herança, taxar grande fortuna. A pessoa ficou ofendidíssima.
Aí eu falei assim, eu não estou me referindo a quem tem um Jeep Renegade. O pessoal ficou ofendido de novo. Exatamente. Mas cara, e esse que foi o problema. Muita gente, e aí vem também, e aí eu já jogaria até para uma outra vertente, que é essa questão do próprio liberalismo, que todo mundo aqui acha que eu consegui tudo porque eu sou bom, porque eu acordei cedo. Pera lá. Nós criamos consumo, mas a gente não criou educação para entender o consumo. Então hoje, igual você falou, existem pessoas que têm ali seus 2, 3 empregados e acham que são donos do meio de produção. Estão se achando ali, eu sou o Silvio Santos, sou o velho da van. E pera lá, tem uma distância. A pessoa está muito mais próxima a uma pessoa em situação de rua do que do velho da van. E se você vê o quanto ele bota por mês no bolso, a parcela de trabalho dele enquanto funcionário da própria empresa, executivo da empresa, é maior do que lucro. Então, na verdade, ele é empresário, não deixa de ser, mas na verdade ele criou o próprio emprego, sacou? Sim, não, mas também vem do fruto. Ele é empregado dele. Mas também essa questão, né? Hoje, eu não vou lembrar a estatística com precisão, mas hoje nós temos uma grande maioria, um percentual gigantesco de pessoas, de empresários que não recebem nem um salário mínimo. Então, tipo, por conta da informalidade, precarização do trabalho, tem essa questão da pejotização, né, e tudo mais, aí também é uma outra seara. Mas quando você compara os governos como um todo, e aí você enxerga que, por exemplo, durante os períodos do governo Bolsonaro, você teve uma ascensão de uma classe que conseguiu ter o consumo lá do período Lula, no meio ali do caminho, aí veio aquele negócio, os 20 centavos, e vem lá várias... Do nada... Esqueceu tudo que aconteceu até então. E aí já veio, colou ali na galera da elite e falou assim, não, parceiro, eu também sou. Chegou lá pro pessoal do agronegócio, não, o cara tem 2 parreiras de chuchu e fala que é... E aí, achando que, tipo, não, eu sou do agronegócio, eles são contra o agro, que não sei o que. Então você tem hoje um problema, né, tipo, que inclusive a gente pode até associar ao próprio arcabouço fiscal e outras medidas em relação a isso, é a própria comunicação. Hoje você não tem comunicação no governo. E eu bato neles até dizer chega sobre isso. O Plano Real, eu não era nascido, mas eu estudei esse período bastante na época da graduação, e o Plano Real ele só teve sucesso por causa de uma coisa. Porque na época, o Itamar Franco ele chegou, explicou ponto a ponto do que seria o Plano Real. E as pessoas entenderam. Hoje, eles não estão nem aí. Os caras parecem que estão um pouco se fudendo. Ih, pode falar palavrão? Agora já foi também, né? Depois o editor vê o que ele faz, né? O que pode, mas os caras estão nem aí. Então, quando você enxerga, por exemplo, taxação da Shein. Meu Deus, isso me deu uma dor de cabeça. Eu gostei da crítica que fizeram que o Haddad está se comportando como um intelectual francês. Eu não sei o que é a Shein. Eu compro livros na Amazon. É um social-democrata francês. Não é latino-americano. Tem coisa que eu prefiro ficar quieto pra não ter que pagar processo. Mas a questão é a seguinte. Você tem ali todo esse rolê que aconteceu na taxação de produtos importados e não mudou nada. Eles só falaram assim, galera, a gente só vai fiscalizar mais, tá? Pra a gente ficar passando a perna na gente. Só que eles fazem isso de uma forma tão porca que abre tanta brecha. E hoje em dia, tipo, tem... Tinha nem que avisar que ia fazer isso. Tinha que executar a lei. Na minha cabeça era isso. Tinha que executar a lei. Exato. É tipo, não precisa avisar. É só fazer. Acabou. Mas aí eles fazem uma porcaria de um anúncio porco que vai dar pano pra manga pra falar até dizer chega. Que aí o povo já começou a falar que tava sendo taxado. E aí o negócio que ia começar em julho, começou agora. Do nada começou a pipocar a gente postando print. Olha, gente, já tô sendo taxado, faz o L. E eu ficava assim, cara, por que não faz uma porcaria de uma comunicação decente? Porque é isso que gera embate. Porque às vezes, ok, beleza, eu faço meu trabalho na internet de tentar desmistificar alguma coisa. Todo dia chega um negócio, alguém falando que agora falou que Lula vai taxar o Pix, que Lula vai pegar a poupança. Eu paro, faço assim, gente, outro, vou lá e falo, explico. Porque eu sei que tem gente que realmente fica com medo das coisas, porque a gente viveu 4 anos de Bolsonaro, então qualquer coisa é coisa. Só que os caras não têm a decência de chegar e falar assim, olha, faz um pronunciamento e vamos explicar o que é o arcabouço fiscal. Pegar item por item.
Vai intensificar ali a coisa? Bota ali no horário do Jornal Nacional que eu vou falar um negócio rapidinho. Explicando como é que vai funcionar a taxação, se vai ter Só taxação teve ou não. aquela palestra do Lula do Haddad com a Tebet, mas era 1h30 com técnico, era pro mercado, não era pro povo. Então, exatamente. Então, Não era com aquela luz e aquela câmera, sabe aquela clara lá do preço do Lula? Exato. E é isso que falta hoje. Cara, Nação brasileira, não teve exatamente. isso, né? Olha, boa noite, companheiros. Sabe, os negócios meio assim? E se você não tem essa comunicação, você abre brecha pra muita coisa. E as pessoas falam, não, mas é só pra poder ficar agitando o grupo de WhatsApp. Não. Porque hoje você tem o Congresso cheio de pessoas que estão influenciadas pela galera do WhatsApp. Não, mas assim, economicamente, economia é confiança e expectativa. Então tem que comunicar pra pessoa ter confiança em alguma coisa, expectativa de alguma Mas coisa. o cara pega e fala, vamos desenhar um arcabouço fiscal pro mercado financeiro pra poder ajustar a expectativa. Que é a única coisa que eles fizeram foi isso, né? Pra ajustar a expectativa. Ok. Mas e o resto da galera? Acabou. Ninguém sabe de nada, ninguém sabe o que aconteceu, o que vai deixar de fazer. Então, na minha opinião, eles pecam muito sobre isso. Porque você tem hoje uma quantidade muito grande de pessoas que estão com acesso e com pessoas que estão também intencionadas a reproduzir esses discursos diferenciados, discursos de oposição. E eles só vão arrumar problema na cabeça deles o tempo inteiro. Igual, ficamos ali quase que um mês discutindo taxação de Shen, que não existia. Daí ele pega e solta um discurso elitista que piora mais ainda. Fala, gente, eu não sei o que é o compro. Tipo, era pra ele estar falando, ok, gente, vamos conversar, não é assim que vai acontecer. Portanto, que o pessoal tava se informando com choquei. Sabe? E aí, nada. Mas, tipo, são coisas que você fala, tá, beleza, mas, tipo, isso é uma tarefa do governo fazer. Se ele quer que a população tenha ali. Porque o arcabouço fiscal, ele tem tudo pra dar errado em relação à técnica. Sem a comunicação devida, ele vai dar errado. Porque ele, se precisar, por exemplo, deu um problema, crescimento econômico caiu. Você vai ter que aprovar tributação para poder aumentar a questão do resultado primário. Como? Qualquer coisa que você fala ali, hoje em dia, você fala, beleza, olha, nós vamos tributar pessoas que voam. Nossa, falou que vai tributar quem tem pássaro. Hoje tá assim. E eles vão estar nem aí pra falar, não, gente, é só pessoas que voam. Se é a pessoa que voa, não, então não vai tributar você. E os caras chegam e vai. E aí você fica naquele negócio, tipo, é o tempo inteiro combatendo fake news, é o tempo inteiro não sei o quê. E aí você tem deputado que também adora fazer essas coisas. Você tem os próprios senadores também que ficam, às vezes, nossa, fulano fez isso. E aí eu fico, gente, era pra ser um baita de um crime, né? Tipo, e era pra ser de fato. Porque os caras jogam uma pancada de fake news e vão reproduzindo e vão fazendo e acontecendo. E isso atrapalha tudo. O meu trabalho aqui é deixar quem está em casa acompanhando a nossa conversa com educação. Educação fiscal, educação fiscal. Então você falou assim, ó, resultado primário. O que é? É você gastar menos do que você ganha. Para poder pagar nossas dívidas, não é isso? Exatamente. Resumidamente, é isso. É você fazer ali, orquestrar um pouco ali as contas, né? E aí foge um pouco, tem gente que gosta de fazer uma comparação com conta de casa, né? E como economista eu não recomendo fazer isso. Porque você, Dona Maria e seu João, você não consegue ter uma máquina de imprimir dinheiro na tua casa, né? O governo já consegue. E outra coisa, né? Porque assim, quando o pessoal fala quando analisa a dívida do governo, por exemplo, a pessoa lembra da vida dela, que ela se endivida para poder gastar com alguma coisa agora que ela precisa, e aí ela usa essa crítica ao governo. Peraí, o governo está endividado é porque o governo ficou usando agora coisa que podia ter responsabilidade para esperar. Mas não. O governo vai pegando empréstimo para remunerar, para pagar juros. Exatamente. Para controlar a inflação. Não está pegando dinheiro para usar para alguma coisa. Sim. É porque até o próprio conceito da dívida pública, né, para algumas pessoas é muito confuso, né, para entender um pouco do tipo, como é que funciona, da onde que sai e tudo mais. E aí que entra também essas questões das próprias polêmicas em volta do gasto do governo, né? Tipo, você tem esse discurso, inclusive de pessoas que se beneficiam de programas sociais e enfim, dos próprios gastos do governo, desincentivando. E tipo, hoje, você tem gasto do governo em tudo. Mas a pessoa é aquela liberalzona aqui fora estado. Mas tipo, você tem uma estrada para andar, você tem fiscalização sanitária no restaurante japonês que você gosta de comer.
Estado. Então as pessoas esquecem de entender até onde vai essa questão do fiscal. E é isso que eu falo também sobre esse ponto, né? Tipo, da questão de dar consumo e não dar conhecimento. Porque você tem uma classe ali que tem dinheiro, que tá ok, mas não consegue reconhecer a sua própria volta. No caso, a grande maioria deles acharam que, nossa, eu tô conseguindo tudo porque acordei mais cedo. Acordei 5 horas da manhã, olhei pro espelho e gritei que eu sou um vencedor. E não, como é que você não fez? Como é que você abriu o seu negócio nos anos 2000? Como é que você abriria o seu negócio nos anos 2000 sem crédito baixo? Né? Tipo, mais barato. Talvez você não abriria. Como é que você conseguiu comprar uma casa se tivesse com financiamento lá dos anos 90? E se porventura o seu negócio não tivesse pessoas que receberiam política social ali, que vem do gasto público, para poder comprar na tua padaria? Nesse nosso canal aqui, a gente tem 2 tipos de conteúdo. Um de podcast, que é isso aqui, e a gente chama, né, especialistas em temas e pessoas que ensinam. E outro, a gente vai na rua e não quer ouvir especialista. Quer ouvir, aí o povo fala, que é o nome do quadro. Que massa. E a gente pergunta, né? A gente foi na Faria Lima, cara. A gente foi na Faria Lima e perguntou assim, quais serviços públicos você usa? E uma galera ficou assim, ó. Ninguém sabe. Nenhum. Aí teve um que eu falei assim, olha, pelo menos 2 aqui eu consigo enxergar. Um, que educação para formar mão de obra para uma empresa, caso você seja dono de uma empresa, você conseguiu mão de obra qualificada sem precisar treiná-las. Sim. Então, isso foi uma coisa. Senão não dava para fazer o negócio. Outro é que quando a gente falecer, quando acontecer de você falecer, Baixa na madeira. o dinheiro que você guardou vai ser transferido para os seus filhos, registrado em cartório, e tem homem segurando arma para defender essa transferência para todo mundo do seu filho. Você não tinha como garantir isso sem ser pelo governo. Sim. E fora outras coisas, né? Sim. Teve um outro lá, que aí não tinha pinta de que era dono do próprio negócio. Ele falou que era trabalhador, né? E aí ele falou que não usava nada do governo também. E eu falei assim, quantas vezes invadiram sua casa esse ano? Tá ligado? Não invadiram minha casa nenhuma vez esse ano. Nem na vida, né? Mas assim, tem a escritura, é um serviço público, sim. E tem PM com arma pra ninguém entrar mesmo. Essa escritura Exatamente. vale, sacou? Não, e muito mais. É porque quando as pessoas falam de gasto público ou gasto do governo, a pessoa já logo direciona o olhar sobre Bolsa Família. Então, se a pessoa acha que ela não usa o SUS ou ela não recebe Bolsa Família, ela não tem nada de gasto do governo ali. E assim, isso volta também uma outra discussão, né? Quando a gente fala de gastos, as pessoas falam, mas a gente paga muitos impostos. E sim, realmente, a gente tem uma carga tributária muito grande. Só que a gente precisa também fazer um balanceamento ali, entender de fato qual é a carga tributária e cobrar para que esse dinheiro que está sendo gerado, ele seja melhor utilizado. Hoje, até a própria questão do arcabouço fiscal, essa semana eu estava pensando sobre, eu falei, cara, eles não estão discutindo hoje o arcabouço fiscal sob a ótica de vamos ou não vamos gastar. A ótica agora é com quem vamos gastar. O gasto vai continuar ali. O dinheiro vai continuar saindo. Só que agora eles estão escolhendo quem vai receber ou quem não vai. Dentro do arcabouço fiscal, você não tem ali, nada relacionado aos juros. Vão continuar rodando. Teto do gasto do Temer é a mesma história. Não mudou. Mas sabe quem que vai ter que pagar? A Dona Maria, que não vai ter médico no postinho. Daí ela vai ter que pagar a consulta popular. Que vai consumir um percentual 2, 3, 10% do salário dela. É o dente que quebra, né, que você falou, né? Que o dente que quebra. Da... Exatamente. Então, se tivesse
É a imprevisibilidade previsível, né? Exato. Então, assim, quando você observa toda essa questão, o que é o Estado, o que não é o Estado, as pessoas hoje elas não entendem muito bem até onde o Estado vai. E tem muita questão, essa própria questão da propriedade que você falou, é algo ótimo. Tem gente que fala, ah, beleza, a estrada que você anda pra cima e pra baixo, foi você que construiu? Não. Então tá aí. Já é uma coisa. Pra você chegar no seu local de trabalho, não teve um caminho que você teve que percorrer? Você acha que o quê? Vê alguém, vê um unicórnio mágico e vê lá de foice abrindo tudo? Lógico que não, cara. Então, beleza, a gente tem que sempre... A questão da própria reforma tributária, eu acho que ela vem com uma proposta de tentar reduzir os impostos sobre a classe trabalhadora. O que pra mim é onde a gente deve mirar. Até pouco tempo atrás você não taxava, né? Até agora vai começar, né? Já tinha. Mas mobilete que os outros têm em casa tava taxando. Você podia ter um carro arregaçado, que não tava nem andando, quebrado, você ia ter que pagar o documento dele. Que senão, capaz de tomarem. Assim, quando o pessoal bate na carga tributária, no Brasil que é alta, o pessoal falando, né? Aí beleza. É esse que você falou. A carga tributária é alta para quem? Na média ela é alta, beleza. Então quer dizer que ela tá muito alta para quem ganha pouco. Exatamente. Isso é um. A outra coisa foi um ex-ministro de Planejamento, Nelson Machado, que é nosso colega aqui do nosso sindicato, que ele falou assim, ó, o Brasil é rico. O Brasil tem uma grana boa, só que tem muita gente. Então o Brasil é um país de renda per capita que não é alto. Então, 1/3 de pouco não dá pra fazer muita coisa mesmo, ponto. Sim. O Brasil é um país de renda média baixa, então não tem como. A carga tributária é alta, mas não dá pra fazer muita coisa com isso. Exatamente. E quando você analisa todas essas questões da forma como a gente tributa hoje, né? A tributação deveria ser progressiva. Mais renda, mais imposto você paga. Né? E proporcionalmente, aquela pessoa que recebe um salário mínimo, ela paga muito mais impostos do que a pessoa que ganha 7, 8, 10 e por aí vai. Porque a parcela que você gasta do seu salário é muito maior. Às vezes, se você for comprar o mesmo arroz, aí eu te pergunto, é justo? A pessoa que recebe 10 salários mínimos, ela paga o mesmo imposto que aquela que recebe um só, no mesmo produto. Então você tem vários pontos ali que você só aumenta, você só vai retroalimentando um sistema que já é desigual. Então fica cada vez mais difícil quando você coloca mais imposto? Claro. Só que a gente precisa cobrar impostos de quem não é cobrado. Tem muitas pessoas que falam sobre a questão do agronegócio e tudo mais, igual agora o último crescimento, né? O crescimento do PIB agora veio por conta do agronegócio. Eu falo, é ótimo isso, eu acho muito massa, apoio bastante. E ali dentro do agronegócio tem as ramificações, né? Só que hoje o próprio agronegócio tem um monte de isenção. Então são segmentos, agronegócio e vários outros, principalmente de pessoas com maiores rendas, que não estão sendo taxadas. Tem uma outra coisa que o pessoal enquadra muito no debate público a tributação de patrimônio de herança como se fosse uma coisa a fazer justiça fiscal, como um justiceiro, assim. Mas falta muito para a gente aumentar o imposto de herança e ser apenas uma equalização, sem fazer justiça. Apenas uma equalização. Deixa eu explicar para quem está em casa aqui com a gente. Só tem 3 tipos de dinheiro, né? Imagina um Y. Você recebe renda, que é a perna, aí depois você pode poupar ou consumir. Não tem outro dinheiro sem ser isso. Uhum. Se a tributação sobre consumo é maior do que a tributação... não dá para fazer imposto sobre poupança, porque senão atrapalha quem quer investir. Isso ninguém quer. Então, quando a pessoa vai ficando rica e vai poupando, ela vai fugindo da tributação sobre patrimônio. Aí isso acumula, o que é bom, acumular para ela faz investimentos e tal, mas quando termina a vida dela, tem um saldo de impostos que ela não pagou, proporcional à renda dela. Uhum. Que é essa parte que ela fugiu do consumo. Então, quando você pega a herança ali, você está equalizando os filhos deles. Só equalizando, não está nem fazendo justiça a mais. Sim. E tem muita gente que acha que o ponto da herança ainda é mais complexo ainda por conta dessa questão das desinformações.
Porque aí a pessoa acha que, tipo, se você tem 5 mil no banco, vão pegar teus 5 mil no banco. E não é isso, sabe? A questão da herança vai muito mais além, é uma questão, como se diz, da própria a equalização, e tem gente que fala, mas é meu e tudo mais, não sei o quê, mas é a questão do trabalho, né? Tipo, a pessoa recebeu e ela não vai pagar nada, da onde que veio aquilo, não tem nenhum histórico. Então, hoje, a questão de alguns pontos da própria tributação, eu acho que são muito confusas, inclusive para justamente focar nisso. A gente pega, às vezes, eu sou muito contra essa questão de modelos, isso, finanças pessoais, modelo econômico no geral. A gente pega modelo econômico de economia desenvolvida e sofisticada e quer replicar aqui. E não dá certo. Porque nós temos o nosso próprio conjunto de especificidades. Tipo, não tem como você botar igual, por exemplo, a nossa tributação hoje, ela é uma tributação que claramente daria certo num país europeu. Porque você tem ali uma quantidade de renda, na média, alta. Agora, por exemplo, o próprio arcabouço fiscal, ele mostra ali que talvez pra gente vai ter um crescimento ali de talvez no PIB de 1,5. Cara, que tipo de renda é essa que a gente vai ter no futuro? Que tipo de economia que a gente vai ter com 1,5 de média, mais ou menos? E a gente, né, na economia a gente tem uma premissa que é: não existe crescimento sem investimento. Então toda empresa ela precisou do investimento anterior, seja autofinanciamento, ou seja um financiamento externo. E hoje esses embates de vamos segurar ou não vamos segurar, ou vamos deixar ou não vamos deixar, vamos investir em tal hora, isso atrapalha bastante. Óbvio, né? Eu não falo aqui pra gente, vamos abrir a torneira, vamos gastar tudo. Não. Mas a questão não é gastar mais, é gastar melhor. E a própria tributação das pessoas. Tipo, o governo tá arrecadando, a gente tá pagando imposto o tempo inteiro. A luz que tá rodando aqui, você tem imposto nela. Tá, mas como que tá usando isso? E eu acho que é aí que entra essa consciência política, econômica e social da galera. Que é cobrar. É chegar e falar, olha, beleza, sim, tô pagando imposto. Ok, 40% da minha renda pode ser de imposto. Massa. Mas eu quero ter um hospital de qualidade. Eu quero que a escola pública que meus filhos vão estudar seja de qualidade. Eu quero que eu consiga andar numa rua sem arrebentar com o meu carro. E por aí vai. Então as pessoas, elas esquecem que, beleza, você está pagando tributo, mas você pode cobrar por aquilo. Então acho que a questão não é falar assim, governo, para de gastar. Porque não sei se você vai concordar comigo, mas nenhum empresário decide investir porque o governo cortou gasto. Ele vai investir porque tem gente querendo comprar. Porque tem gente com dinheiro no bolso falando, olha, eu quero comprar minha máquina de lavar. Consul, pode produzir, que eu quero comprar máquina de lavar. E aí fica com esse tesão maluco de falar, temos que acenar para mercado financeiro. É especulação, né? Então, exatamente por isso que eu falo que o Haddad ele tá vindo com uma proposta à la Paulo Guedes, de conversar com uma Faria Lima que não tá nem aí para eles. E aí eu me coloco como, né, tipo, do lado oposto, inclusive foi até por isso que eu comecei a trabalhar na internet, porque eu vi que a grande maioria das pessoas que estavam falando de economia e de finanças na rede social jogava o discurso para a população do mercado financeiro. E quando você joga esse discurso de mercado financeiro na mão, nos peitos da galera, faz sentido. Nossa, não, o Estado não pode gastar muito não, tá? Porque se o Estado gastar muito, quebra. Porque investidor estrangeiro, os bilionários dos Estados Unidos, vão tirar o dinheiro daqui de dentro. Ah, não, olha, se taxar grande fortuna, o pessoal vai picar a mula daqui. O velho da van vai juntar as van tudo e botar tudo em outro lugar. E aí você cria vários fantasmas, assim que você fica tipo, tá, beleza. E aí eu começava a ver um pra outro, que não sei o que, aí vinha esse negócio de, acorda cedo, e grita no espelho que você é vencedor. E aí de meritocracia, esses discursos. Eu falava, velho, isso não é verdade. Isso é um desserviço. E tá só piorando. E aí você junta o Lé com o Cré, e aí você vê, pô, os caras que às vezes se beneficiam do gasto governamental, dependem daquilo, estão tacando pedra no Estado. E é o próprio Estado que tá dando a base para eles. Cara, o Paulo Guedes falar que o Estado é um péssimo gestor, eu até aceito ele falar isso. Mas agora, as pessoas comuns não. Não tem como. E aí a gente poderia ficar horas falando que a gente vai pra vela lá da privatização e tudo mais.
Mas eu acho que hoje o problema principal quando a gente fala desse ponto de gastos é essa ilusão que criam em torno de que o governo, ele tá tipo La Casa de Papel, sabe? Tipo, andando de helicóptero pra cima e pra baixo, jogando dinheiro pra galera. Como se fosse assim. E não é. Porque, na minha cabeça, a gente precisa dos gastos. Não aquela doideira, aquela coisa de maluco, pra ser gerada demanda. Porque a economia, ela é cíclica. E, geralmente, a galera que tá no mercado financeiro e que paga influencer caro pra poder fazer e acontecer e defender e falar que gasto público, que o Estado tem que ser mínimo. O influencer não precisa de dinheiro, assim. Se a mãe dele passar mal, ele tem um plano de saúde e coloca no melhor hospital. Mas ele tá jogando um discurso para que aquela pessoa que precisa do hospital público ou que vai precisar de uma ambulância pública transforma na cabeça dela todas essas questões e aí daí você já viu o que dá, né? Isso é pergunta de 1 milhão, né? O que vai acontecer com os juros? 1 milhão não, né? Bem mais até. O que vai acontecer com os juros? Olha, a sinalização agora do Banco Central é de que talvez reduzam para os próximos meses. Mas ao mesmo tempo que você tem uma galera ali falando que não podemos, não devemos continuar com a taxa de juros que a gente está, você tem um Campos Neto que já falou que a nossa taxa está até baixa, pelo que precisaria, né? A coisa é tão doida que às vezes ele chega no ponto de, já falou sobre a taxa ótima ser de 26%, né? Chama Trajano pra falar com ele de novo. Tem que chamar, tem que bater na mesa e falar, bate palma pra vocês aí também. Achei sensacional o que ela fez. Mas a projeção é que baixe por conta da pressão mesmo, né? Política. Mas olha, pra falar a verdade eu não sei. Eu acredito que não vai baixar. Não vai baixar? Eu acredito que não. Eu acredito que... E eu até não me assustaria se aumentasse nas próximas semanas. Porque nós vamos sofrer o impacto agora do aumento e do reajuste dos preços dos combustíveis. O preço do combustível é preço base de tudo que vai mexer na inflação. E aí, por conta desse fator, você vai ter ali uma volta no aumento dos preços. E qualquer volta no aumento dos preços ali já é o suficiente para o Banco Central, né, e o seu conselho falar, vamos manter a taxa de juros alta. E aí a gente volta àquela discussão que a gente estava no começo. A taxa de juros, hoje está sendo usada como Doflex. Ela está usando para tapar uma dorzinha, um sintoma, mas ela não vai ser eficaz. Inclusive para esse problema que vem agora. Então eu acredito que ali você tem um embate muito mais político para orquestrar a política monetária e fiscal. Você acha que o lance é o monetário, né? Eles não vão conseguir aprovar o arcabouço fiscal se não tiver uma... Não, aprovar não, né? Porque ele vai ser aprovado, eu acho. Mas eles não vão conseguir ter bom sucesso com o arcabouço fiscal se não tiver harmonia com a política monetária. O que não vai ter. Beleza, deixa eu falar de tripé macroeconômica com você, quero saber a sua opinião. Vou perguntar brincando, o Luciano Huck, quando ele ensaiou uma pré-candidatura à presidência da República, ele devia estar falando uma frase, talvez tentando lacrar, sei lá o que era. Ele falou uma frase mais ou menos assim: o tripé macroeconômico brasileiro é bolo de pote, Uber e entrega de delivery. Sei lá, falou uma coisa assim. Presley, comente. Cara, pra falar a verdade, eu não fiquei sabendo dessa frase dele, mas eu já achei, tipo, bem problemático. O tripé macroeconômico, ele vem com uma estratégia de longo prazo, né? De longo prazo não, tipo, de longa data. Eu acho que todos esses combinados de estratégias, principalmente lá da época do FHC, eles estão tentando replicar coisas que deram certo no passado sem observar o que está acontecendo agora, sabe? Eu acho que até a própria dinâmica geopolítica hoje deveria estar dentro desses tipos de planejamento, sabe? E quando a gente está falando sobre quais são as metas, os objetivos do governo hoje, você conseguir montar e orquestrar de uma forma harmônica com que, por exemplo, essa política fiscal e uma política monetária consiga conversar entre si, com, por exemplo, um banco central autônomo, onde essa autonomia está fazendo com que os dois batam de frente, você não tem conversa ali dentro. E aí você joga para um congresso que deveria aprovar algumas coisas, mas que também não conversa com o governo. E não que todo mundo tinha que ser da mesma bancada. Não que todo mundo tivesse que fazer as mesmas coisas. Só que como que você melhora essa situação econômica, sendo que você não tem nenhuma mínima harmonia dentro da economia, dentro da própria política. Então, assim, todo esse contexto que a gente está vivendo hoje
E aí eu volto até para a questão do gasto público. A gente está gastando muito com impasse político. Porque para uma coisa ser aprovada, você está pagando ali. O Estado está pagando despesa de cada parlamentar que está indo, está voltando para poder pagar despesa aérea, despesa... enfim, por aí vai. Fora que quanto custa um dia de 220 milhões de brasileiros, né? E aí você fica preso. Então será que, porventura, todo esse valor que está sendo gasto com essa... Como chama aquela brincadeira? Tipo, queda de braço não, Da corda, né? da corda, que você fica puxando. Cabo de guerra. Cabo de guerra. Você fica nesse cabo de guerra, vai pra lá, não vai pra cá. Enquanto isso, a gente tá deixando de investir, tá deixando de conseguir melhorar saúde, ciência, tecnologia. Então você tem impasses ali que eu acho que na minha situação... Aí a gente volta pra aquela questão da comunicação, né? Que é uma situação porca até, sabe? Que lá nos anos 90, com o Itamar Franco, estava melhor do que agora. Né? E antes você falava era em jornal, era uma televisão. Hoje em dia, com o celular, você não consegue fazer a mesma coisa que o cara fez para aprovar o Plano Real. E aí, o bolo tá feito. Para dar problema. Aí você tem de um lado, tudo tá muito meio que polarizado, você tem a economia querendo dar os seus primeiros passos, aí você tem do outro lado uma galera falando, não, que a gente tem que... os juros tem que ser mais alto. Aí você tem um outro que fala, não, mas a gente precisa afrouxar um pouco mais os gastos. Aí vem um outro... Então você fica tipo, tá, que horas a gente vai conversar em harmonia para analisar os interesses? Óbvio, é um mundo ótimo? Sim. Mas não foi eleito para poder governar pro povo? Porque até agora eu não tô vendo o povo ser inserido nas políticas públicas. Ah, beleza. Fez agora o negócio do carro. Ah, massa. Mas qual é o fundamento por trás disso? Tem um conceito que é o pobre não cabe no orçamento. O orçamento é isso. O pobre não cabe no orçamento, é muito caro. O povo é muito caro pro orçamento. Mas é porque o povo é a quantidade, né? Então na hora de tributar o povo é tranquilo. Porque aí, num então, pouquinho aí é do fácil, pouquinho, né? porque num pouquinho do pouquinho pra tributar todo mundo é muito. Agora na hora de valorizar o muito, aí não. Aí já deixa quieto porque tem muito empregado doméstico indo pra Disney. Daí o povo fica meio chateado, né? Presley, muito obrigado pela presença aqui. Eu vou te agradecendo, vou passar a palavra para você dar suas considerações finais. E aí já peço para você aproveitar e dizer onde ficam suas redes sociais, seus arrobas, para quem gostou e quiser acompanhar seu trabalho. Cara, agradeço. Muito obrigado. Foi um prazer estar aqui conversando com você, com sua audiência também. Espero que tenha sido esclarecedor para alguns pontos aí da economia. Se gerou algum tipo de confusão, dúvida, questionamento, por gentileza, procure eles. Que também são. Para me encontrar nas redes sociais, @eupresley. Presley tal qual Elvis, mas só Presley. E é isso. Espero que gostem. Lá você vai encontrar um pouquinho de economia, de finanças, de investimento de uma forma um pouco mais descomplicada, mostrando um pouco do meu dia a dia, mostrando meu cachorro, e para tentar trazer um pouco mais aí desse conhecimento para que, como eu falo, para que a gente consiga melhorar a nossa qualidade de vida através da educação financeira. Parabéns pelo seu ativismo, viu? Obrigado, querido. Para você que está em casa, muito obrigado e até a próxima. Tamo junto.